Prontos? Preparados, meus amigos, para se aproximarem novamente um pouco mais da realidade espiritual de Cristo? Neste caso, raciocine junto comigo sobre a passagem do Evangelho de Mateus, no capítulo 22, versículo 29, aonde Jesus diz: Então Jesus lhes esclareceu: Vós estáis equivocados por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Sim, aquela geração estava equivocada por não conseguir discernir os assuntos espirituais das Escrituras e também por não conhecer o poder de Deus. E o mesmo está se repetindo com esta geração atual deste século. Porque as pessoas são capazes de discernir que nós não somos estes corpos, e sim o espírito que habita essa natureza humana. Mas são incapazes de compreender que não haverá julgamento para nenhum ser humano que está sobre esta face da terra. Porque esta geração acredita que Deus há de nos julgar naquele último dia, justificando os bons e condenando os maus. Isto é um grande equívoco, e vocês poderão testificar junto comigo sobre a veracidade do que estou afirmando. Veja o que consta no livro de Romanos, capítulo 6, versículo 23, aonde Paulo afirma: Porque o salário do pecado é a morte. Bom, se o salário do pecado é a morte, exatamente quem é que vai morrer? Livro de Romanos, capítulo 8, versículo 3, Paulo dá a resposta: E assim condenou Deus o pecado na carne. O pecado foi condenado nesta carne. É esta carne que irá morrer, pagando o preço do pecado. Mas se você não é esta carne, isso significa que você não passará pela morte. Quem irá passar pela morte é este corpo do pecado. Essa natureza humana irá pagar o preço do pecado. Mas se você, repito, na essência é o espírito que habita este corpo, obviamente que não será você que estará morrendo, e sim apenas esta natureza humana. E se o salário do pecado é a morte, e o pecado foi condenado na carne, porque as pessoas estão aguardando o último julgamento final, onde Deus estará condenando os maus e justificando os bons. Se o pecado foi condenado na carne, uma vez que esta carne morre, não consta mais pecado nenhum. Porque o pecado foi condenado sobre o homem do pecado, que é esta natureza humana. Uma vez que essa natureza morre, foi quitado o pecado. Neste caso, os cristãos estão equivocados. Usando a lógica, eles estão afirmando que Deus é mais mau do que eles, porque o próprio Jesus disse: se fizerdes bem apenas aos que vos fazem bem, que recompensa tereis? Se vocês amarem apenas os que vos amam, que recompensa tereis? Por acaso os publicanos, os maus, não fazem o mesmo? Ora, se Deus estivesse justificando apenas os bons e condenando os maus, por acaso Deus não estaria agindo como qualquer pecador? Está vendo que essa descrição do juízo final não é sobre o espírito, e sim sobre este homem natural que é inimigo do espírito. Este homem do pecado. É ele que morre, porque foi ele que pecou. É essa natureza humana que é inimiga do espírito, e não o espírito inimigo de Deus. Se na essência você é um ser espiritual, você não é inimigo do Criador. É este corpo que pecou e é este corpo que vai morrer. Mas repito, se você não é este corpo e sim o espírito que habita essa natureza humana, não haverá condenação para você, porque o pecado foi condenado na carne. Acho que é mais do que suficiente para fazer você entender que os cristãos estão equivocados. Eles estão analisando o livro de Apocalipse e outras passagens bíblicas no sentido literal. E o sentido literal foi repassado para que o homem natural compreendesse o que Deus estava fazendo a nível espiritual. Veja o que consta no livro de Colossenses, capítulo 1, versículo 27. A quem Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória deste mistério entre os gentios, que é Cristo em vós, a esperança da glória. Cristo em nós. Sim, esta é a esperança da glória. Nada tem a ver com este homem natural, porque na essência nós somos o Espírito, que é este Cristo. Cristo não há de ser julgado pelo Pai. O que há de ser julgado é esta natureza humana. E, como eu já afirmei, você não é este corpo de carne e sangue. Por isso que Jesus afirmou que nós nascemos da carne e do sangue. E precisamos nascer do Espírito. Em outras palavras, precisamos recuperar a nossa verdadeira consciência espiritual. E assim,
se cumprirá a palavra que diz: tragada foi a morte pela vitória. No momento que você recuperar a sua verdadeira consciência espiritual, irá se cumprir o que Paulo falou: não sou mais eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Porque a partir do momento que você recuperar a sua verdadeira consciência, você não será mais este corpo de carne e sangue, e sim o próprio Cristo. Seria isto. Um abraço a todos e até o próximo vídeo.